Estamos começando uma nova semana e creio ser muito importante abordar 4 temas que serviram mais ou menos de balanço dos últimos dias. Vou mencionar para que você já saiba desde já: carteirinha de estudante, a palhaçada feita pelo G1, o que representou o 7 de setembro em termos de lembrança da importância estratégica para o governo ter uma estrutura de comunicação própria e, por fim, a questão da cirurgia do nosso presidente. A primeira questão refere-se à carteirinha de estudante, que virou carteirinha da Uni e que na verdade era o dinheirinho da Uni. A Uni vai poder continuar emitindo suas carteiras, a UBS vai poder continuar emitindo suas carteiras. O que o governo Bolsonaro em boa hora fez foi dar uma alternativa para que todos pudessem contar com um documento digital. Quantas vezes o seu filho já perdeu documentos? Quantas vezes ficou sem saber onde está sua carteira? Mas e o celular, ele já perdeu alguma vez? A não ser por assalto? Claro que não. Então, colocar a identidade estudantil no celular é uma garantia para que o aluno, o estudante, possa usufruir dos benefícios da identidade estudantil, que o governo acertou no formato, na ideia. Meu único receio é o Rodrigo Maia, o nhonho, se posicionar contra essa ação do governo federal. A segunda abordagem é sobre o episódio envolvendo o menino Ivo e o comentário desairoso, para ser simples, feito por alguém em nome do perfil do G1. Aquilo ali é crime e faz bem a ministra Damares em dizer que aquilo será resolvido juridicamente. É preciso sim dar uma travada nesse pessoal da mídia, porque eles passaram de todos os limites. Vamos ver no que isso vai dar. O 7 de setembro, e aqui já entramos na terceira pauta, mostrou mais uma vez a importância estratégica do governo ter uma estrutura de comunicação própria. A TV Brasil ficou em segundo lugar em audiência aqui em Brasília, somente atrás da Rede Globo. Estourou nos Trend Topics, o WhatsApp chegou um momento que travou de tantas mensagens. Enfim, foi um show. O governo precisa entender, para quem ainda não entendeu, a importância de contar com uma estrutura própria de comunicação. E um balizamento possível é aquele feito pela TV Brasil. Infelizmente, a Agência Brasil, que deveria ser um emissor de conteúdo para jornais, revistas, rádios de todo o país e principalmente do interior, a Agência Brasil continua funcionando como se fosse um departamento dos partidos de oposição, dos partidos de esquerda. A forma como as notícias são apresentadas, o gatekeeper ideológico que norteia a liberação do conteúdo da Agência Brasil é uma vergonha. O governo precisa urgentemente observar que aquela forma, que aquele conteúdo oferecido pela Agência Brasil é conteúdo que destoa, que atua contra o próprio governo, que atua contra a sociedade. A Agência Brasil, ao contrário da TV Brasil, a Agência Brasil está muito mais a serviço da oposição, dos partidos de esquerda, do centrão, do que efetivamente do Brasil. Em relação às emissoras de rádio, e eu sou um que escuto a Rádio Nacional. Os noticiários da Rádio Nacional são uma porcaria. Parecem ser feitos pela assessoria de imprensa dos partidos de esquerda. São oferecidos, são concedidos microfones a militantes políticos que tratam o governo Bolsonaro com ironia, que desrespeitam o governo de uma forma cotidiana e assintosa. Mas a Rádio Nacional, ela precisa entender, paga pela sociedade e não paga por partidos políticos de oposição. Por fim, vamos falar da cirurgia do presidente? E teve gente dizendo que não houve facada. Adélio não é apenas um psicopata, um maluco qualquer filiado a um partido de esquerda no passado. Adélio atacou Bolsonaro para matar. Ele sabia como causar o maior dano possível. Eu tenho essa convicção pessoal, acompanhando todo o desdobramento.
Adélio sabia como matar Bolsonaro. E Bolsonaro só não morreu por conta da ação milagrosa dos médicos lá da Santa Casa de Juiz de Fora e pela intervenção divina. Não fosse por isso, tenha certeza, Bolsonaro teria morrido. No caso da cirurgia realizada nesse fim de semana, eu conversei com vários médicos de várias especialidades e todos foram unânimes em dizer: há uma diferença entre um tempo previsto para uma intervenção cirúrgica antes de abrir o corpo e aquilo que acontece depois que aberto o corpo. Foi o que aconteceu. Se descobriu que havia outros problemas que não são detectados por mais modernos que sejam os equipamentos. Então, um recado aí para o pessoal que estava torcendo pela morte do Bolsonaro. Com Deus no comando, velhinho, você vai ter que reforçar suas devoções pelo capeta, porque Deus é superior ao capeta e não será nem dessa vez e nem em eventuais novas cirurgias que vocês conseguirão, com a sua malignidade, causar qualquer dano espiritual ao presidente Bolsonaro. Vamos esperar para que o quadro se torne mais claro. Vamos evitar de entrar no oba-oba ou no ceticismo dos jornais, da cobertura jornalística, e vamos ter certeza de confiar nas mãos das equipes médicas e nas mãos de Deus, que é o médico dos médicos. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.